O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. A vocês que aqui estão, sejam muito bem-vindos, como também aqueles que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade e ainda pela nossa retransmissora Educar de Ponte Nova e região. Você que nos acompanha também pela TV Pai Eterno, abençoado seja a sua vida. Caríssimos, estamos na reta final para celebrar o Natal. Há uma mudança de tom, há uma mudança daquilo que começamos a escutar no fundo de toda a liturgia. É como quando, me recordo bem, quando meu sobrinho estava para nascer, então minha irmã estava nos dias, né? Aí todo mundo já fica meio assim. E todos já ficam olhando para a mulher e ela também já fica mais apreensiva. Aquelas que gostam do esmalte mais forte já tiram o esmalte. Não sei se isso ainda vale, mas é porque eu sou do... né? O Everson sabe me dizer, ainda tira, Everson? É mais um esmalte clarinho, uma coisa assim? Ah, então continua, não estou tão... Muda-se um tom. E como é necessário mudar o tom? É necessário mudar o tom porque alguma coisa está para surgir, alguém novo está para chegar, alguma circunstância nova bate à nossa porta, novas oportunidades e novos sonhos. E daí como que a necessidade de um grito de esperança surge dentro de nós, e ainda mais nesse tempo. Me perdoem, eu não posso deixar de dizer, Jeremias, ele é um autor, ele é um profeta que tem um estilo muito próprio. É aquela pessoa que elogia reclamando. É aquela pessoa que fala bem lamentando. Ele tem um tom de lamentação constante. Jeremias é aquele que fala assim: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte. E olha só o que fizeram comigo. A coisa está ruim demais, está tudo muito difícil, estão tentando me matar, mas eu estou aqui, caminhando segundo a sua palavra, tentando fazer a sua vontade. É meio caricata essa imagem, mas é assim que Jeremias é. Entretanto, hoje tem uma das páginas mais bonitas de um homem que, dentro do seu contexto de profunda lamentação, de profunda dificuldade, onde ele não consegue enxergar tantas luzes que possam iluminar o seu dia, a sua vida, a sua história, ele ainda expressa
nas páginas de hoje aquilo que seria a sua esperança. A sua esperança é de quê? Eis que dias virão em que farei nascer, diz o Senhor, um descendente de Davi. Ele reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Chegará um tempo onde tudo isso vai acabar. Ainda que ele lamente tanto, ele carrega dentro de seu coração uma certeza: tudo vai acabar. Tudo tem um fim. Me perdoem, eu não poderia deixar de dizer isso. E ele está num contexto muito difícil, político, religioso. Ele está num contexto existencial profundamente desafiador. Político porque estão dentro de um contexto de dominação. Num contexto religioso porque existem várias querelas, várias lutas entre os próprios do povo de Deus. E também existencial porque ele que fala o que era necessário ser dito, começa a ser perseguido inclusive pelos seus próprios amigos. Extremamente difícil. O que não é muito diferente de hoje. Do ponto de vista político, nós vemos essa semana, mais uma vez, uma vergonha, no qual um fundo para as eleições bilionário é aprovado num país onde a economia não vai bem. E tanta gente fala de economia que não vai bem, mas aqueles que falam de que precisa tomar alguma atitude para recuperar a economia, tomam a atitude de preparar um pouco mais para o próprio bolso. Eu não estou dizendo para o próprio bolso para se beneficiar propriamente, não. Eu estou dizendo para uma eleição. Num tempo onde é necessário nós pensarmos em reduzir custos, eles pensam em aumentar, mas eu acho que eu estou equivocado. Do ponto de vista religioso, vemos várias querelas em todas as instâncias. E existencial, hoje nós não podemos falar verdades, não podemos falar o que é necessário, porque senão somos colocados em determinados grupos dos quais nós nem temos simpatia. Isso dentro de casa, na igreja, no trabalho. Jeremias vive um tempo muito difícil. E me permitam dizer, talvez tanto quanto o nosso. Porém, o que faz com que Jeremias continue a caminhar é a sua esperança no Senhor que continua a falar com ele. E ainda que ele tenha um tom de lamentação em tudo que fala, tudo que ele fala é por causa de uma esperança. A esperança de que o Senhor virá em nosso socorro. Mas até que o Senhor venha em nosso socorro, eu continuo a fazer o meu papel. Eu continuo a cumprir a minha missão. E aí me recordo do que Jeremias fala. Eu não sou filho de profeta, eu não ganho a vida como profeta. Eu só falo o que precisa ser dito. Eu só vivo como precisa ser vivido. Então, ele proclama tempos antes aquilo que é um sonho. É um sonho que na vida de Maria, José, do povo de Deus e na nossa história se torna presente. Um sonho que ainda hoje esperamos que se materialize. Um sonho aonde nós não tenhamos que dizer muitas palavras, mas que nós tenhamos já dentro de nosso coração por um encontro com alguém que, ainda que seja difícil, nos mostre vale a pena? Vale a pena continuar a lutar? Vale a pena continuar a viver? Vale a pena continuar a ser bom? Vale a pena continuar a ser honesto? Vale a pena lutar para cumprir com todos os seus compromissos? Vale a pena. E ao encontrar essa esperança, ela se torna materialidade, não porque a gente precise falar, mas ela se torna uma regra. Uma regra palpável, visível, onde o respeito,
o cuidado, sejam gestos e não promessas. Cuidado e gestos que traduzem muito bem aquilo que José, pai adotivo de Jesus Cristo, pai de Jesus, realiza. A figura de José, ela é tão emblemática, porque ele teria muitos motivos para olhar ao redor de sua história um caos. Ele poderia olhar para a sua história e não perceber o que ele poderia fazer. Como participar de algo tão sublime, que não é para benefício somente dele, mas para benefício nosso. Ele poderia tomar outras medidas, mas ele se deixa introduzir na vontade de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24, ao apresentar qual é a identidade de José, qual é a identidade de Maria e como eles participam do processo no qual o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, entra na realidade de todos nós, Mateus apresenta também qual é o modo com o qual nós deixamos com que esse mesmo Senhor entre na história de todos com quem convivemos. José, obviamente, tinha seus sonhos, Maria também. Mas aí está um detalhe. José é reconhecido como um homem justo. E o homem justo não é o homem que simplesmente vive corretamente. O homem justo na Sagrada Escritura é aquele homem que olha, a exemplo de Jeremias, ainda que a vida esteja, ainda que tudo diga o contrário, eu me mantenho fiel à palavra que o Senhor nosso Deus disse. Eu irei entrar na história, não para passar por ela, mas para transformá-la. E essa transformação começa a acontecer no mais profundo da vida de José, no mais profundo da vida de Maria, e pode acontecer no mais profundo da nossa história, se as nossas inúmeras circunstâncias que podem nos levar a ver a vida como uma lamentação, se todas elas forem menores do que aquilo que nós dizemos, aquele que é a salvação está conosco. Jesus Cristo. E o fato dele estar conosco deve nos introduzir numa outra dinâmica, na qual, quando vemos circunstâncias como essa que eu acabei de falar, onde alguns, por manobras inúmeras e independente de corrente partidária, independente do segmento ideológico que tenham, acham um jeito de beneficiar-se e tomarmos como postura, eu não quero ser assim. Quando vemos que dentro de nossas comunidades, ou mesmo dentro de toda a comunidade religiosa, independente de qual seja, os interesses de alguns ficam mais evidentes e são motivos para que outros façam o que quiserem e, se preciso for, até agridam a alguns, não faça parte da minha história. Quando nós olhamos que a dificuldade de ser correto pode parecer algo extremamente desnecessário e cansativo, pensarmos se vale a pena sermos mais um na corrente aonde o interesse de cada um só faz com que a gente se destrua e destrua tudo que a gente tem. Ignore a dignidade de outras pessoas e ache justificativas para determinadas atitudes, como aquelas que também, ao longo dessa semana, foram vergonhosas de pessoas por atitudes preconceituosas dentro de um campo, denegriam a outras.
Ou ainda até por uma justificativa religiosa acharmos que somos melhores do que alguém e temos mais direitos do que outros. Ou ainda, infelizmente, é vergonhoso falar isso. E me desculpem, mas eu tenho que falar aqui. Como, por exemplo, recebo notícias de pessoas que, na nossa região, estão passando de porta em porta vendendo um tropeiro e recolhendo dinheiro para o santuário. E nós não fazemos isso. Eu peço que os meninos, inclusive, foquem bem nisso que eu vou dizer. Nós não atropelamos e não passamos por cima das paróquias para pedir dinheiro ou fazer qualquer ação em prol do santuário. Nós não fazemos isso. E quem está fazendo isso não está fazendo em nome do santuário. Não está. Seja quem for. O Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade respeita as paróquias, respeita as pessoas, respeita aqueles que com dificuldade contribuem. Mas é claro, aproveitando para dizer isso, só para relatar uma coisa. Qual de nós, que ao olhar para a história presente, não pode ter o espírito de Jeremias de falar da vida e lamentar-se? Qual de nós? Mas há uma coisa que todos nós, a exemplo de Jeremias, precisamos ter. O coração muito bem enraizado na esperança que é Cristo nosso Senhor e na promessa de nosso Deus de que nós não estamos e nunca estaremos desamparados, continuar a caminhar. E a exemplo de Maria, José, deixarmos com que esse sonho perene de Deus para que toda a humanidade perceba, Deus está conosco? Sim, mas nós precisamos deixar com que o sonho dele e a presença dele, que é salvação, irradie-se para todos ao redor, com compromisso e com respeito. E não nos igualarmos ou nivelarmos-nos por baixo a partir daquilo que acontece em outras instâncias ou esferas de poder, ou de governo, ou de instituições, mas mantermos a nossa pauta no Evangelho, onde a discriminação, o preconceito e o voluntarismo não ocupem espaço dentro de nós. Enfim, meus irmãos, uma tônica precisa mudar. Como, por exemplo, estamos chegando ao Natal, uma coisa precisa mudar. Algo precisa mudar. As belas iluminações ou as belas ornamentações têm o seu valor, mas o mais importante é sabermos, será que eu realmente sou o melhor ornamento da presença do Cristo que vem ao encontro da humanidade para aqueles com quem eu me encontro? Ou sou também, infelizmente, como esses ornamentos? Faço-me explicar. A árvore de Natal, as guirlandas, a coroa do advento, as velas, os enfeites, são retirados poucos dias antes do Natal para perderem o seu cheiro de mofo. Passado o cheiro de mofo, penduramos na casa. Pouco tempo depois do Natal, os guardamos no mesmo lugar. A nossa esperança em Cristo Jesus e a nossa identidade como seguidores de Jesus Cristo, se realmente acreditamos que Ele está conosco e que Ele é a nossa salvação, não deve ser como esses ornamentos. Ou como alguns políticos, que aparecem no período da eleição e somem. A identidade cristã que nós carregamos e o nosso compromisso com o Cristo, ele deve perpassar toda a nossa história, não numa fase ou num pedaço do ano. Porque necessidades muitos terão ao longo de todo o tempo. A coerência será necessária a todo instante. A honestidade nunca sairá de moda. O compromisso com a justiça não é uma opção, é uma necessidade, porque se formos injustos, nós sofreremos com ela um dia.
O voluntarismo um dia poderá passar a perna em cada um de nós. Enfim, deixar com que o sonho de Deus se realize na nossa história, para que nós não sejamos um ornamento de Natal, mas para que nós sejamos como um altar da igreja. Esteja vestido ou não, ele ocupa o seu lugar. Que nós, como cristãos, discípulos de Cristo, a exemplo de Jeremias e a exemplo de José e Maria, ocupemos o nosso lugar na história para fazer com que o sonho de Deus aconteça e deixe de ser discurso. Porque, caso contrário, seremos como os ornamentos de Natal. Um pedaço do tempo nós aparecemos, no outro sumimos. Peçamos isso ao Senhor. Confiando nele, de pé, apresentemos nossas preces. A nossa resposta